Paz e graça, meus irmãos. Estava meditando numa palavra aqui e eu queria compartilhar isso com vocês. A palavra se encontra em Gênesis 6, versículo 9. Diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Meus irmãos, eu meditando nessa palavra, nesse texto sagrado, a gente lê que a gente percebe, na verdade, que o homem ele faz a diferença no meio da sua geração. Então, nós podemos fazer a diferença nessa geração nossa que hoje em dia é corrompida. E o texto bíblico aponta que na sua vida Noé era justo. Noé era um homem que andava com Deus. Ele tinha um coração temido e voltado a Deus. E a gente entende que nessa palavra o que Deus quer falar para a gente é que nós também devemos ter o nosso coração em retidão a Deus. Não é fácil às vezes a gente caminhar, não é fácil a gente às vezes seguir as diretrizes da Bíblia, porque o inimigo tenta a todo instante derrubar aqueles que estão caminhando na fé. Mas nós temos que ter o coração blindado e voltado a Deus. Então, a gente às vezes é perseguido, a gente às vezes é atribulado, e essas tribulações levam o nosso coração a voltar a Deus. Se a gente voltar o nosso coração a Deus, a gente será justo diante dos olhos de Deus e vamos caminhar com o coração reto à palavra santa de Deus, né? A gente vê também nos textos bíblicos que Enoque também fazia diferença na geração dele, porque andava com Deus. Enoque simboliza a igreja, porque ele andava com Deus e, assim como ele, a igreja também será arrebatada e irá de encontro ao Senhor, né? Josué era outro que também fazia diferença na sua geração. Josué, ele fazia diferença porque ele vivia as escrituras, ele vivia a palavra. E ele era um homem sábio, ele era um homem ajuizado e principalmente ele tinha o Espírito de Deus, né? O Senhor era com ele e a gente vê isso. Outro homem que fez a diferença na geração dele é Samuel. Samuel tinha uma diferença no meio da geração dele, porque ele era um homem honesto. Ninguém tinha o que dizer, o que falar sobre Samuel, entendeu? E ninguém podia acusar Samuel, porque ele fez uma diferença enorme no tempo dele, guiando o povo de Israel para uma era de reis. Amém? E assim como Samuel, um outro personagem que eu admiro muito na Bíblia é Jó. Por quê? Jó, ele era um homem reto, sincero e temente a Deus. E em toda a vida de Jó, você vê que ele não blasfemou contra o Espírito de Deus, né? Jó, ele se desviava do mal. Se o mal vinha em direção a ele, ele se esquivava, ele saía fora, e em todo momento Jó adorava a Deus. Todo momento de sofrimento, todo momento de luta, a gente percebe que Jó, ele exalta a Deus, ele adora o nome do Senhor. Jamais ele deixa se levar pelas lutas, pelas falhas. Nessa geração corrompida de hoje, infelizmente acontece isso muito. Muita gente não aguenta luta, não aguenta provação, e quando vem a primeira dificuldade, culpa a Deus ou simplesmente se afasta de Deus por coisas banais, né? E eu acho que quando se tem um coração voltado a Deus, conflitos, dificuldades vão acontecer, mas nós temos que
ter ciência que o Senhor está conosco o tempo todo, né? Um outro homem que eu admiro muito é Daniel. Daniel fez a diferença na geração dele. Porque Daniel, ele não se corrompia perante a Babilônia. A Babilônia tentava o tempo todo corromper Daniel, mas ele tinha no seu coração o propósito com Deus. Ele tinha no seu coração bem definido servir somente a um Deus, somente ao Deus verdadeiro, somente ao Eterno. Então isso fez com que Daniel fosse um homem diferente na geração dele. E nós temos que ter o coração assim, incorruptível. Não podemos deixar o inimigo corromper o nosso coração em Deus em nada, porque ele vai tentar. E à medida que ele vai tentar, ele tem que fazer você se corromper, tem que fazer você ser totalmente contra as suas ideias. Mas isso não pode servir de empecilho. Pelo contrário, isso deve servir e tem que servir principalmente para fortalecer a sua fé e para te levar adiante. Para que você seja uma pessoa transformada, santa e diferente em Deus. E por último, meus irmãos, a gente lembra que nós fomos chamados. Cada um foi chamado para ser diferente na sua geração. Eu fui chamado para a minha geração, você foi chamado para a sua geração. Aqueles servos do Senhor que caminham foram chamados para ser diferente na nossa geração e cada um tem seu propósito. A gente tem que servir a Cristo de forma verdadeira e fiel e principalmente tentar levar a palavra de Deus adiante para aqueles que precisam e principalmente para aqueles que se encontram em dificuldade, né? Eu lembro de um certo pastor que às vezes me contou que o crente, em certo sentido, ele deve ser sempre grato a Deus. Ele deve dar graça. E que, apesar de serem pisados, de estar na lama, com suas pernas totalmente mergulhadas no maligno, a gente tem que ser calçado pelas vestes de Cristo. A gente tem que ser calçado pelo sapato da preparação de Cristo. Porque se você tiver revestido, se o seu pé tiver revestido, não importa o lugar que você vai pisar. Não importa onde você está pisando, se você está pisando na lama, se você está pisando em um ambiente sujo, em um lugar maligno. Isso não importa se você tiver calçado com as vestes de Jesus Cristo. Porque se você está revestido pelo poder da glória, nenhum mal vai te suceder. Nenhum mal vai chegar no seu coração. Então você não terá o coração corrompido pelas coisas malignas dessa terra. A gente tem que estar no Evangelho e em paz, para que podemos caminhar, né, nesse mundo sem se contaminar com ele. Não devemos de forma alguma deixar ser contaminado pelo mundo, porque o mundo está aí e a todo tempo ele tenta te contaminar. Ele tenta minar a sua fé, ele tenta te corromper, e somente buscando na palavra é que você não será corrompido. É somente buscando a palavra de Deus, a boca de Deus para a nossa vida, é que a gente vai ter um coração blindado. E é isso que a gente tenta fazer todo instante, né? Então, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês, tá bom? Um grande abraço, que o Senhor abençoe a sua vida, paz e graça, e a gente vai meditar mais futuramente, amém? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida.